Presidente, rapidamente, porque o senhor me deu 50 minutos para essa entrevista e a gente já está chegando bem perto do fim. Eu tenho tempo. O seu governo vai apresentar em breve um novo regime fiscal, já que o senhor enxerga que a política do teto de gastos, o senhor já disse que é uma política burra. O que será colocado no lugar? O senhor já tem alguma ideia? Olha, deixa eu te dizer uma coisa, qual é a minha divergência. A minha divergência é o seguinte, nesse país se brigou muito para ter um Banco Central independente, achando que ia melhorar o quê? Eu posso te dizer com a minha experiência, é uma bobagem achar que um presidente do Banco Central independente vai fazer mais do que fez o Banco Central quando o presidente é quem indicava. Eu duvido que esse presidente do Banco Central seja mais independente do que foi o Meirelles. Duvido. Por que o banco independente, a inflação está do jeito que está, sabe, e o juro está do jeito que está? Veja, você estabeleceu uma meta de inflação de 3,7%. Quando você faz isso, você é obrigado a arrochar mais a economia para poder atingir aqueles 3,7%. Por que precisar fazer 3,7%? Por que não fazer 4,5% como nós fizemos? O que nós precisamos nesse instante é saber o seguinte, a economia brasileira precisa voltar a crescer. E nós precisamos fazer distribuição de renda. Nós precisamos fazer mais política social. Se você pegar todos os dados econômicos, você vai ver que durante a pandemia, quem era rico ficou mais rico. Os poderosos ficaram muito mais ricos e o povo ficou mais pobre. Então, eu fico irritado, às vezes, quando se discute muito qualquer problema, sabe, se discute estabilidade fiscal. Ninguém, Natuza, ninguém foi mais responsável do ponto de vista fiscal do que eu fui. Eu queria só relembrar você do seguinte, quando eu peguei esse país, a inflação estava 12% e a taxa de juros estava 12%. A gente devia 30 bilhões ao FMI. O Brasil tinha uma dívida interna bruta de 60,5% do PIB. O Brasil, o Malan, sabia todo final de ano em Washington ver se conseguia um dinheirinho para fechar o caixa aqui, atrás do FMI. O que nós fizemos nesse país? Nós entramos, estabelecemos a meta de inflação de 4,5% e cumprimos. Nós geramos em 8 anos quase 14 milhões de empregos, depois com o mandato da Dilma foram 22 milhões de empregos. Nós reduzimos a dívida de 60,5% para 37,7% e nós fizemos uma reserva que o Brasil nunca tinha tido de 370 milhões de dólares. E vou dizer mais para você, o único país do G20 que cumpriu o superávit primário todos os anos que nós governamos esse país. Então, não peçam para mim seriedade fiscal. Não peçam. O que eu quero é que as pessoas que querem estabilidade fiscal tenham estabilidade social. Assume compromisso com o social, porque não é possível esse país ter gente na fila do osso para pegar carne. Não é possível esse país ter 30% de pessoas passando fome. Não é possível esse país... Você sabe quantos anos faz que o funcionário público federal não recebe aumento? 7 anos. Essas ideias, a responsabilidade social e a responsabilidade fiscal são frequentemente apresentadas, e às vezes eu tenho a impressão que o senhor pensa assim, eu queria que o senhor me dissesse se é isso mesmo, como se elas fossem antagônicas, como se uma fosse inimiga da outra. Mas há quem entenda que elas não são necessariamente antagônicas. Para o senhor, elas são inimigas? Elas são antagônicas por causa da ganância, sabe? Das pessoas mais ricas, ou seja, as pessoas não querem. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O que nós queremos é que apenas haja contrapartida no social. Não interessa a gente ter uma sociedade de miseráveis, nós queremos ter uma sociedade de classe média. Nós queremos que a pessoa tenha poder de consumo, nós queremos que as pessoas possam viajar, nós queremos que as pessoas possam comprar uma casa, nós queremos que as pessoas possam comprar um carro. É o mínimo necessário que nós precisamos garantir para as pessoas, que eles consumam aquilo que eles produzem. Agora, o que tem acontecido no Brasil? Se você pegar o relatório da economia, você vai ver que muita gente que era rica ficou muito mais rico e o povo ficou mais pobre. Hoje, são 105 milhões de pessoas com algum problema de insegurança alimentar, além dos 33 milhões que passam fome. Hoje, o salário, a massa salarial caiu muito e nós temos milhões de trabalhadores trabalhando em aplicativos sem nenhum direito.
Nós vamos fazer com o dirigente sindical, eu vou ter uma reunião com os dirigentes sindicais para discutir uma nova reformulação, uma nova reestruturação do movimento sindical. A gente não quer voltar ao passado, a gente quer estabelecer uma nova relação entre capital e trabalho. Para isso, nós vamos criar uma comissão com sindicalistas, com empresários e com o governo, para ver se a gente cria uma estrutura sindical em que as pessoas se sintam representadas e a gente possa garantir que as pessoas tenham direito. Ou seja, porque esse trabalhador que trabalha em aplicativo, ele pensa que ele é microempreendedor, ele não é microempreendedor porque ele não tem nenhum problema de seguridade social. Quem tem que garantir isso é o Estado brasileiro. E a carga tributária, presidente? Porque a gente o Brasil é um dos países com maior carga tributária. É possível aumentar a arrecadação sem aumentar imposto? Natuza, a vantagem de ser candidato, muitas vezes, é que eu já discuti esse assunto em 89, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, mesmo na cadeia eu discuti isso. E agora? Veja, nós precisamos fazer uma reforma tributária de verdade para que as pessoas mais ricas, para as pessoas que vivem de dividendos, para as pessoas que, que ganham mais dinheiro, paguem mais imposto de renda e as pessoas que ganham menos, paguem menos imposto de renda. Não sei se você sabe que 60% das pessoas que pagam imposto de renda ganham até R$6.000 por mês. E essas pessoas são consideradas ricas. Você sabia? Essas pessoas que ganham R$6.000 são consideradas ricas. Eu fico imaginando um cara que ganha R$100.000, se ele pagar R$2.500 de aluguel, sobra 4,5 para ele. Se ele pagar a escola para o filho, sobra 3 e pouco, para ele fazer todas as despesas de casa e para ele cuidar da família. Então, as pessoas têm que entender, por isso que eu defendi durante a campanha e vamos tentar colocar em prática na proposta de reforma tributária, que até R$5.000 a pessoa não paga imposto de renda. Não é possível que a gente não faça. E para isso precisa de apoio no Congresso. Hoje, o que o senhor tem de base, pelo menos do que foi negociado, não dá conta de emenda à Constituição. Deu no caso do novo modelo, da PEC que o senhor conseguiu aprovar ainda na transição, o que foi de fato algo inédito, mas o Congresso que vai chegar é um Congresso mais custoso. Como é que o senhor vai aprovar a emenda à Constituição? Reforma tributária ou outras? Eu começo a governar acreditando que eu tenho uma base mínima de 513 deputados e 81 senadores. É muito otimismo, presidente. A partir dessa crença, eu vou tirando aqueles que eu sei que não vão votar em mim. E eu espero ficar com a maioria para votar. Veja, eu não vou mandar proposta do meu interesse pessoal. Eu quero montar propostas que possam convencer os deputados de que a gente pode mudar esse país para melhor. Você imagina uma pessoa que tem uma empresa que ele retira 140%, R$140.000 para ele sobreviver, ele paga menos imposto de renda do que um cara que ganha um salário mínimo, ou melhor não, que ganha R$2.000 por mês. Proporcionalmente ele paga menos. Então o que nós queremos é que as pessoas que ganham mais pague mais, as pessoas que ganham menos paguem menos, e que a classe média brasileira não seja tão sacrificada, porque todas as pessoas que recebem salário têm que descontar na folha de pagamento. Esse a gente tem certeza que ele está pagando imposto de renda. E a sonegação? Ontem um cara me disse o seguinte: presidente, tem 3 empresários, que vendem combustível nesse país que sonega R$20 bilhões por ano. Eu não sei quem é, mas nós vamos fazer uma fiscalização para saber quem é que sonega nesse país e denunciar. Nós temos que denunciar os sonegadores, nós temos que denunciar aqueles que têm dívida com a Previdência Social. Você sabe que no CART, que julga a dívida das pessoas com a União? Você sabe que tiraram o voto que decide, ou seja, o chamado voto... Voto de Minerva? O voto vamos supor que seria o voto de Minerva. Ou seja, agora senta 5 empresários, 5 do governo, se der empate, é tudo para o empresário. Não tem ninguém que decida. São R$1,3 trilhão. Ora, nós temos que ter um voto de Minerva, um voto qualificado para decidir onde vai esse dinheiro. O Estado não pode abrir mão disso. Então, o que eu estou pensando? Eu estou pensando assim, olha, nós precisamos discutir
fazer a política fiscal que ela possa ser o seguinte: a gente tem que dar garantia para a sociedade brasileira de que a gente não vai gastar mais do que a gente ganha. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que mudar o discurso. A gente não pode dizer que o dinheiro para a educação é gasto. Nós temos que dizer que é investimento. O dinheiro para a saúde não é gasto, o dinheiro para a saúde é investimento. Sabe, o dinheiro que você cuida das pessoas para melhorar a vida dele não pode ser tido como gasto. Gasto é o dinheiro jogado fora, gasto é o dinheiro... Vamos pegar o seguinte: venderam a Eletrobras, arrecadaram 36 bilhões de reais e alugaram o gasoduto pagando 3 bilhões de reais por ano. A pergunta que eu faço é o seguinte: o que foi feito com esses 36 bilhões? Sabe o que foi? Pagamento da dívida. Ou seja, então você vende uma empresa que foi construída pelo povo brasileiro, arrecada 36 bilhões, e esse dinheiro vai para quem? Vai para os credores. Esse dinheiro não poderia ter ido para fazer o Minha Casa Minha Vida? Esse dinheiro não poderia ter ido para o SUS? Esse dinheiro não poderia ter ido para melhorar a escola de tempo integral? Ou será que a única coisa que não é gasto nesse país é o pagamento de juros? Porque tudo mais é gasto. Eu já vi o senhor, inclusive, falar... Se eu for fazer uma estrada, é gasto. Se eu for fazer uma ponte, é gasto. Se eu for fazer uma ferrovia, é gasto. Agora, a única coisa que não é gasto é pagar quase 600 bilhões de juros todo ano nesse país.